Olá, tudo bem? Sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre os tratamentos cirúrgicos da hiperplasia benigna da próstata. Hoje vamos discutir duas técnicas, a ressecção transuretral de próstata e o green laser ou eletrovaporização de próstata. As principais indicações dos pacientes com hiperplasia benigna da próstata para mudar do tratamento medicamentoso para o tratamento cirúrgico são aqueles pacientes que apresentam refratariedade ao tratamento clínico, ou seja, aqueles pacientes que estão tomando medicação e por algum motivo se tornaram mais sintomáticos, estão fazendo cálculos vesicais de repetição, infecções urinárias de repetição, tiveram alguns episódios de retenção urinária aguda ou eventualmente começaram a tomar a medicação e apresentaram algum efeito colateral da medicação, seja por questão da hipotensão, alteração de libido, ejaculação retrógrada ou disfunção erétil. Então, esses talvez sejam as principais indicações dos pacientes que têm hiperplasia benigna da próstata e a gente vai migrar do tratamento medicamentoso para o tratamento cirúrgico. Com relação às técnicas da RTU de próstata e a eletrovaporização por green laser, são técnicas minimamente invasivas, ou seja, através da uretra, do canal urinário do paciente, inserimos uma câmera para chegar até a próstata e a partir disso usamos cada uma das técnicas. Ou seja, a RTU de próstata, seja monopolar ou bipolar, usamos uma alça que conduz eletricidade e ressecamos o tecido prostático. Com relação à eletrovaporização, através de um laser de energia verde, causamos a vaporização do tecido, ou seja, ao invés de a gente ressecar o tecido, a gente destrói e vaporiza o tecido prostático. Com relação à indicação em termos de tamanho prostático, a RTU de próstata, geralmente, seja mono ou até bipolar, usamos, segundo as sociedades americanas e europeias, até 80 gramas. A eletrovaporização, podemos estender um pouquinho essa indicação ao redor de 100, dependendo até 120 gramas, com alguma segurança e uma boa margem de ressecção. Com relação à eficácia de tecido ressecado, as duas técnicas elas são bem semelhantes, ou seja, eles vão ressecar uma boa quantidade de tecido, vão tratar efetivamente a hiperplasia, ou seja, se a gente for medir no pós-operatório o volume prostático, urofluxometria, fazer questionário de sintomas desses pacientes, basicamente não tem diferença em relação à RTU de próstata mono, bipolar ou eletrovaporização de próstata. O que a gente vê no dia a dia é que geralmente aqueles pacientes que usam algum anticoagulante, a eletrovaporização de próstata tem uma menor taxa de sangramento. Se a gente também for levantar trabalhos na literatura comparando os dois métodos, o tempo de internação, o tempo de sonda, basicamente ele é menor para a eletrovaporização de próstata, ou seja, o green laser ele é uma melhor técnica em termos se o paciente quer permanecer menos tempo de sonda e menos tempo de hospital. E para aqueles pacientes que usam algum anticoagulante, também é uma boa técnica, porque realmente a questão do sangramento ela é menor nesses pacientes do que comparado ao RTU de próstata mono ou bipolar. Então, na verdade, em termos de ser uma cirurgia, serem cirurgias desobstrutivas, elas apresentam a mesma eficácia, com algumas diferenças entre uma ou outra procedimento e às vezes até de paciente para paciente. O ideal é discutir a experiência do seu urologista para indicar qual o melhor método, porque atualmente, desde o final do ano passado, a eletrovaporização com green laser também entrou no rol DNS. Então, ela também faz parte do escopo que o urologista pode utilizar sem nenhum custo para o paciente oferecer um tratamento moderno. Mas aí depende muito da experiência do cirurgião e do seu urologista. Então, em termos de eficácia, basicamente é a mesma, talvez com menos tempo de sonda, menos tempo de internação, ou seja, o paciente tem uma alta um pouco mais precoce com a eletrovaporização. Para aqueles pacientes que usam anticoagulantes, talvez a eletrovaporização seja o melhor método em comparação à RTU bipolar ou monopolar, mas ambas são técnicas minimamente invasivas. O paciente geralmente fica em 1 até 2 dias internado com a sonda pela uretra, lavando a bexiga para evitar algum sangramento. A intenção é que depois de um tempo a gente feche a irrigação, o paciente tire a sonda, faça xixi e vá para casa urinando espontaneamente sem a sonda. Geralmente a gente pede um repouso de pelo menos aí 15 até 21 dias das atividades pesadas, ou seja, levantar peso, fazer o esforço.
geralmente só a partir da terceira semana, até mesmo academia, geralmente em torno da quarta semana a gente libera. Porque normalmente, o que o paciente vai sentir no pós-operatório? Um pouco de ardor, um pouco de dor para fazer xixi, ainda pode sair pequenas quantidades de sangue, tanto no começo ou no final, ou às vezes até durante a urina, sair uma urina mais rosada, mas não tem problema. Geralmente a gente orienta o paciente a continuar tomando bastante líquido, manter um repouso, tudo isso ajuda a não ter uma intercorrência que seria um sangramento maciço, eventualmente na cicatrização ali da loja prostática. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar um pouquinho sobre os prós, contras, como é que é o pós-operatório, quais são as indicações dos pacientes que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata. Se você gostou, curta e compartilha. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui nos comentários que eu irei responder. Um abraço e até mais.